Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A terceirização da engorda do gado tem garantido mais previsibilidade, controle e lucro para os produtores. E um sistema de confinamento que vem crescendo no campo pode ser a solução para muitos pecuaristas que não têm estrutura para engordar o rebanho. Olha só. Marcos cria gado em Mococa e trouxe 900 cabeças para engorda neste confinamento em Sertãozinho. A maior vantagem é maximizar meu negócio mesmo. Em vez de eu ficar lá em casa cuidando dessa parte de compra de insumos para fazer a engorda, de gerenciamento dessas despesas, eu faço uma recria, que é uma parte mais barata, e trago para cá para fazer essa terminação sem ter o dinheiro antes, né? Ela só vai tirar esse custo após o abate. Então, além de diminuir meu custo, eu consigo potencializar esse final aí. Esse modelo de confinamento terceirizado cresce no Brasil e tem nome: Boitel. O espaço abriga 12 mil cabeças, incluindo gado próprio e de produtores parceiros. Os animais passam por um controle de qualidade. Aqui a gente passa 4 tratos ao dia. Hoje a gente tem em torno de 8 insumos, né, dentro do caminhão sendo misturado. Então a gente recebe aqui os insumos, faz todo o trato e passa distribuindo para os animais de acordo com a época que eles entram. Os brincos bovinos contêm as informações sobre o bicho e o dono. O serviço inclui transporte e abate em frigorífico. Cada baia representa um parceiro, que paga pelo quilo do alimento consumido ou pela arroba produzida. O pagamento aqui é feito 3 dias após o abate do animal. Aí a gente pode ou travar pela B3, né, pela Bolsa de Valor dos derivativos de boi, ou é o dia do Datagro do dia, que é a referência que a gente tem do boi no jornal que a gente fala, né? E aí, se você não travou na Bolsa naquele dia, tem uma média daqueles 5 últimos dias ali que faz um valor que é esse que eles remuneram a gente. A média de confinamento é de 110 dias. A alimentação inclui 4 tratos diários com dieta balanceada. Você aí de casa já deve ter percebido que a comida aqui é muito importante. E a gente está falando de muita comida. São 120 mil toneladas por dia consumidas pelos animais. E não é qualquer ração, viu? Tem muito ingrediente aqui, né, Marina? Quais são os ingredientes? Isso, hoje a gente está usando a silagem de cana como fonte de volumoso, a palhinha do amendoim, a polpa cítrica, o DDG, a casca da soja e o milho seco. São esses nossos ingredientes. O produtor que procura pelo Boitel não precisa gastar com estrutura própria, mas gosta de saber quanto vai pagar pelo serviço. Oferecer previsibilidade financeira ao cliente é a missão do Alexandre. Existe uma questão do preço futuro, né? Ele é formado na bolsa, então a gente faz uma conta de trás para frente. Basicamente a gente consegue olhar para a bolsa, né? Ver ali a soma das expectativas de quem acha que vai subir, vai cair. Existe uma formação de preço da bolsa e a gente faz uma conta de trás para frente de forma que o pecuarista, na hora que coloca o gado dele aqui, ele já tem a opção, ele olha aquele preço, né? Que a gente não interfere, a gente só é tomador desse preço e com base nesse preço ele pode decidir se ele já quer fixar o preço que vai ser entregue para o frigorífico ou se ele prefere esperar ou deixar para o preço ser decidido no dia. Segundo o assessor financeiro, o recente tarifaço dos Estados Unidos sobre a carne brasileira não chegou a abalar a confiança dos pecuaristas que procuram por esse modelo de confinamento. Os Estados Unidos hoje ele é o segundo maior cliente da exportação, porém 70% da carne que a gente produz é consumida dentro, né, para o mercado interno, os 30% que a gente exporta, metade vai para a China, ou seja, 85% da nossa produção é consumido por brasileiros e chineses. Os Estados Unidos ele é importante sim, só que o mercado é muito grande, a gente tem muitas habilitações para outros países, então esse efeito aí já foi diluído, além da possibilidade da carne nossa entrar nos Estados Unidos via México. O confinamento em Sertãozinho estima abate de 30 mil cabeças este ano, 2 mil a mais que em 2024.
As vagas para engorda, no modelo Boitel, estão reservadas até dezembro. É um caminho sem volta. Para o meu molde de negócio hoje é um caminho sem volta. Em relação ao frango, as cotações caíram em agosto. A queda reflete o enfraquecimento típico da demanda na segunda quinzena do mês. As desvalorizações reduziram a média mensal, que ficou abaixo do resultado registrado em julho. De acordo com os pesquisadores do CPEA, esse cenário aconteceu enquanto os principais insumos da avicultura, milho e farelo de soja, mantiveram altas de preços no período. Com isso, o poder de compra do avicultor paulista caiu em agosto, pressionado pela combinação de custos elevados e demanda enfraquecida. Mas em relação ao mês de julho, o CPEA explica que os preços do milho recuaram. Já o farelo de soja subiu. Enquanto isso, o preço dos ovos também registrou alta no mesmo período. E para muita gente, agosto é o melhor mês do ano, viu? É época de jabuticaba. E o sucesso não é só para quem gosta de comer, não. O produtor também comemora a abundância da fruta. O Brasil representa cerca de 6% da exportação mundial. 42 mil pés carregados de muita beleza e doçura. A fazenda Jabuticabal, que fica em Hidrolândia, a 35 quilômetros de Goiânia, tem a maior produção de jabuticabas do Brasil. E há 60 anos recebe gente do país inteiro, como o seu Sebastião, que é de Uberlândia, Minas Gerais. Já tinha gente do meu lado aqui que queria vir passear. Aí aproveitamos que começava hoje e viemos. A fruta redonda, de cor roxa ou preta, tem sabor adocicado e coleciona amantes de todas as idades. Eu acho que quem não gosta de uma jabuticaba não gosta nem de si próprio, porque é maravilhoso isso aqui, viu? A Carla veio com a família de Nova Veneza. É a primeira vez deles na fazenda. O passeio trouxe boas lembranças. A minha infância foi em cima de um pé de jabuticaba no quintal da minha casa. Tanto que é maravilhoso a fruta. E a gente trouxe boas recordações. Recordações, lembrança da infância, né? A época da jabuticaba vai de agosto a outubro. Neste período, a fazenda abre as portas para os visitantes. E com uma provocação: quem experimentar pelo menos uma fruta de cada um dos 42 mil pés tem a propriedade como recompensa. Esse desafio foi em 1977 e está de pé até hoje, né? Tá aí para quem quiser ficar com a fazenda, né? Chupar uma de cada pé. Os pés carregados oferecem sombra e descanso. Aqui junta tudo, junta a fruta e o ambiente também, que é muito agradável, né? Além de apreciar a fruta direto do pé, o visitante ainda pode aproveitar um cardápio variado, que leva a jabuticaba como ingrediente principal. Tem geleia, doce, licor, vinhos, sucos e até cosméticos. Seu José, que é de Barra do Garça, no Mato Grosso, preferiu mesmo foi se refrescar com um delicioso milkshake de jabuticaba. Primeira vez, gostei demais e vou tomar outra ainda. Segundo o dono da fazenda, o lugar deve receber cerca de 80 mil visitantes durante a temporada. Para ele, a Jabuticabal tem um propósito que vai além do econômico. A fazenda Jabuticabal, a vinícola Jabuticabal, ela é o quintal dos goianos e dos brasileiros. Então é muito emocionante a gente abrir, meu pai gostava muito, falava assim, abrir minha casa para o pessoal, né? Então a gente abre a porta para os visitantes, a gente trata como se fosse da família, né? Então a gente acha muito bom, é muito bom ser prestigiado pelo povo que vem aqui, né? A demanda por laranjas de mesa segue aquecida e sustenta os preços aqui no mercado interno. Então confira agora o levantamento do CPEA. A laranja pera na árvore, o produtor registrou média de R$ 57,72 por caixa de 40,8 quilos. O valor subiu 1,15% da comparação semanal. O CPEA aponta que as entregas de laranjas da safra 2025-2026 para a indústria ganharam força no fim de agosto. Os novos contratos de fornecimento avançam lentamente. Agentes do setor aguardam maior clareza sobre as condições de mercado antes de firmar negócios. Nos contratos mais recentes, os preços ficaram próximos de R$ 50 por caixa.
A experiência faz toda a diferença no campo. Da agricultura familiar às grandes culturas, os produtores rurais seguem de olho na tradição e, ao mesmo tempo, na tecnologia. Seu Osmair viu na dificuldade uma chance de crescer. O cafezal da família foi destruído por uma geada na década de 70. Eles foram para a cidade e, depois de alguns empregos, o Osmair começou a vender trator numa concessionária e não parou mais. Hoje ele é dono de 12 no estado de São Paulo e está abrindo outras e emprega mais de 680 pessoas. O Osmair também cria gado, produz cana, soja, algodão, milho e tomate. E tem muitos tratores. Mais ou menos 80 ele calcula. Todos Valtra. A grande importância para nós que somos produtores rurais é ter um trator que te atenda, sendo robusto, sendo econômico, sendo simples, manutenção fácil e, além disso, uma rede de revenda fantástica com peças à vontade para você não ficar parado com a sua máquina. O maquinário robusto, versátil e com alta tecnologia é utilizado nas diversas atividades. Em 1998, o Osmair começou a criar gado e há 15 anos faz confinamento em 2 propriedades rurais. Essa fica no município de Nova Granada, no interior paulista, e tem cerca de 1.000 hectares, com 2.000 cabeças de gado para cria, recria e corte. Por aqui, as 4 máquinas não param o dia todo. Hoje os tratores para nós aqui é o nosso gigante, porque ele faz tudo. Fazemos o preparo da terra, fazemos a colheita, fazemos o trato, fazemos a adubação. Hoje, sem trator na propriedade, não tem como você produzir para abastecer esse Brasil e o mundo. Aqui, as máquinas são responsáveis por várias atividades. Entre silagem, distribuição para o gado, são cerca de 16 vagões de 2.500 quilos por dia e também pulverização. A Valtra completa 65 anos no Brasil e os equipamentos do seu Osmair nesta propriedade são de gerações diferentes. O mais novo foi adquirido há 3 anos. A força resiste ao tempo e segue com a inovação para acompanhar o ritmo do produtor rural, superando as dificuldades do dia a dia. Olha, a maior dificuldade que nós temos hoje ainda é o clima. O clima, nesses últimos anos, vem nos atrapalhando bastante. Mas esse ano, se Deus quiser, vai ser bom. E com o maquinário que nós temos hoje, nós vamos passar em cima do clima e vamos produzir mais para o ano que vem. O Brasil e México abriram mercados para novos produtos agrícolas. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em viagem ao país. As 2 maiores economias da América Latina têm uma corrente de comércio que somou 13 bilhões e 600 milhões de dólares no ano passado. Com a assinatura do acordo, o Brasil vai abrir o comércio para aspargos, pêssego e derivados de atum. Já o México deve comprar a farinha de ração animal para bovinos e suínos. O governo brasileiro também pediu que a rastreabilidade não interrompa a corrente de comércio no agronegócio. Afinal, o Brasil cumprirá a exigência, mas tem um cronograma. Geraldo Alckmin comentou o avanço em conversas para a atualização do acordo de complementação econômica número 53, assinado com o México em 2002 e que trata da eliminação ou redução de tarifas de importação para um universo de aproximadamente 800 posições tarifárias. O México superou os Estados Unidos como o segundo maior comprador da carne bovina brasileira depois do tarifaço de Donald Trump. E por aqui, a baixa oferta de animais para abate sustentou os preços do boi em agosto. Então, quem chega para dar um panorama para a gente é o Tiago Bernardino, que é pesquisador e coordenador de pecuária do CPEA. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a todos. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês no Record News Rural. A gente que agradece. Tiago, como que você vê, então, essa conexão, essa maior compra por parte do México? Olha, dado todo esse cenário de instabilidade com os Estados Unidos em relação ao tarifaço, é importante a gente ter países mais próximos do Brasil, não somente comprando, né, a carne bovina, mas especificamente do nosso setor, trazendo assim uma janela muito forte de oportunidade. Então o México, ele desponta, como você bem colocou, ele já se coloca como o segundo maior destino da nossa carne bovina, então realmente é de extrema importância.
A gente tem aí trabalhados com outros países, né, até a expansão da carne bovina, mas quando a gente pensa que a gente tem um país, né, que está aqui no nosso continente americano e também teria uma condição de negociação com os Estados Unidos e tem a mesma problemática que o Brasil se aproximando do nosso mercado, isso daí é uma notícia muito positiva. Com certeza, Tiago. Agora a pergunta que todo mundo quer fazer, né? O México é capaz ali de superar o déficit que a gente tem agora nesse momento de tarifaço em relação à exportação para os Estados Unidos de carne bovina? Olha, é muito bom a gente voltar, que sempre a gente vai construindo, né, a linha de raciocínio, e a gente já vinha pontuando que os Estados Unidos, sim, ele é importante, ele estava comprando algo em torno de, pegando o último mês aí de sem o tarifaço, algo em torno de 18 mil toneladas. O México, ele está representando isso e até mais. Então, eu ouso a dizer que os Estados Unidos, eles são sim importantes, isso é bom pontuar, mas a gente já começa a superar, a gente vai superar bem isso daí, e eu não vejo muito espaço no mundo, como a gente já mencionou aqui com vocês, em termos de oferta de carne, para realmente o resto dos países que dependem, obviamente, de carnes de países como o Brasil, deixar de comprar e não vir comprar mais carne nossa. Então, esse déficit causado pelos Estados Unidos vai ser rapidamente absorvido para os outros países. Tiago, a gente viu, né, o aumento de preço da carne bovina lá no mercado norte-americano, inclusive muitos consumidores divulgando isso na internet, o impacto que já está sendo no bolso. Você acredita que por isso talvez o governo norte-americano faça uma reflexão? Como que a gente pode esperar? Porque realmente já está doendo no bolso do norte-americano, né? Sim, já está doendo, não só a carne bovina, né? Os outros produtos, eles já estão impactando o dia a dia do norte-americano. Eu acredito sim, porque tem-se uma história, né, de negociações. Ele tem um governante que realmente ele não é tão maleável em termos das suas decisões, mas é claro que a inflação, vamos dizer, o povo americano não realmente gostando dessa situação, ele vai, sim, de certa maneira, não vou dizer refletir, mas buscar um entendimento e as facilidades ou viabilidades de se comprar carne no mundo todo. Então, invariavelmente, ele vai sentar com o Brasil em algum momento para negociar esse produto. Tá, porque realmente a inflação, vamos dizer, do hambúrguer, da carne bovina para o povo norte-americano, ele traz uma insatisfação. Insatisfação não dá voto, insatisfação deixa um ambiente bem instável para governar. Então, realmente, há essa possibilidade de renegociação. Tiago, só para deixar todo mundo no mesmo pé, hoje, quais são os principais parceiros comerciais do Brasil no quesito exportação de carne bovina? Pegando sim a lógica do que a gente vinha trabalhando, China, Hong Kong, por essa sequência, né? Agora o México, Egito, os Estados Unidos, infelizmente eles sabem, mas aí a gente tem a própria Arábia, né, o Oriente Médio com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Europa, né? A Itália é uma boa compradora, os Países Baixos são bons compradores, assim como a Rússia. Então, pegando esses 10 maiores países aí que a gente acabou citando, na sequência, tirando os Estados Unidos agora, é China, México. Aí a gente tem a Rússia, né, se colocando agora como terceiro nos últimos meses, e o Chile, né? Então temos assim uma condição de países que vem crescendo a população em renda, esses que eu citei. Então é um cenário positivo, porque a população cresce em renda, a população cresce em termos de número de pessoas e ela vai demandar mais carne. Pois é, e nesse ponto, eu acho que você chegou no ponto que eu já ia fazer a pergunta na sequência, viu, Tiago? Porque você mencionou aqui há um tempo atrás que o mundo
cresce a demanda, mas em contrapartida é o menor estoque de carne bovina, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos. Então, até por esse cenário, que o Brasil não sentiria tanto o tarifaço de Donald Trump quando o assunto é carne bovina. Mas a demanda é crescente. Minha pergunta para você é a seguinte: a gente tem capacidade de aumentar essa produção, inclusive para atender ao mercado internacional? É uma boa pergunta, vale uma reflexão, assim, sendo pragmático e não também sendo fanista, tá? Mas temos condição. Mas a grande questão é o curto prazo. O curto prazo, a gente tem um processo de criação, de engorda de gado, que ele é mais de médio e longo prazo. Teremos condições, sim, no médio e longo prazo. Momentaneamente, a gente pode ofertar mais carne, sim, no mundo e abastecer o mundo. Só que isso daí encarece, obviamente, no mercado doméstico, tá? Então, assim, temos a condição, médio e longo prazo. Se a gente atender no curto prazo, a gente encarece o mercado brasileiro. Mas sempre lembrar, 70% da carne fica aqui, do que tudo é produzido carne bovina. Então, ajustar um pouco mais para a exportação é tranquilo, mas é claro que eu tenho um equilíbrio de preço para o brasileiro, mas médio e longo prazo, o aumento de produtividade, o aumento da produção estimulado por mais exportação, pode fazer com que a gente tenha um cenário mais favorável tanto para o mercado externo como para o mercado interno. Tiago, quando o tarifaço foi confirmado, muita gente se perguntava o que ia acontecer, né? Agora, terminado o mês de agosto, qual é o balanço do CPEA em relação ao mercado de carne bovina? Porque a gente viu realmente o preço não caiu, não. Não caiu o preço da carne bovina ao longo do mês de agosto. Vamos pegar o momento do tarifaço, né? Começou a valer 6 de agosto. Sobe em média algo em torno aí dos seus 4,5%. O traseiro, que é a carne de primeira, subiu um pouco mais, algo em torno dos seus 5,5%. O dianteiro um pouco menos, né, algo em torno dos seus 3%. Então, na média, a carcaça por volta dos seus 4,5%. O boi gordo subiu próximo de 6%. Então, mostrando, sim, que a gente tem uma valorização do produto. É lógico, o produto caiu muito com todo o cenário incerto, com toda a pressão em cima do tarifaço, mas o mercado ele vem recuperando. E é um mercado que tradicionalmente, segundo semestre, não tem muito espaço para queda de preço, dada a demanda interna e dada a demanda externa. Vale sempre lembrar que no segundo semestre a gente exporta algo em torno de 20% a mais do que a gente exporta no primeiro semestre. Isso daí olhando o padrão dos últimos 5 anos. E a gente está no momento de baixa oferta de animais para abate, Tiago? É um pouco, sim, de baixo confinamento, né? O confinamento já vem com um custo um pouco maior e tem, obviamente, o trabalho do pecuarista para um pouco esse animal quando o preço está ruim no pasto, que agora não tem. Então, tem um momento de sair com mais animais, mas são animais que vêm num processo de engorda com um custo superior. Então, uma oferta restrita do pasto e um custo maior do animal de coxo, ele invariavelmente vai pressionar o preço do boi gordo pago pelo frigorífico e, consequentemente, a carne ao consumidor. Então, a gente vem num cenário mais ajustado de oferta e de preços elevados. E claro que o pecuarista está de olho em toda a movimentação do mercado. Você acredita que esse é um momento que o pecuarista olha e fala, vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que o preço vai melhorar nos próximos dias? Tentar acertar a mosca, né? A gente sempre brinca aqui. O ideal é matar a mosca, não tentar acertar o branco do olho da mosca, né? Que daí, mas é claro, é natural o cenário positivo, o cenário favorável, o mercado sinalizando isso, fica sempre aquela expectativa de subir um pouco mais. Mas vale sempre lembrar que são muitos pecuaristas pensando a mesma coisa e também muitos pecuaristas vendendo. Eu tenho uma dinâmica do mercado hoje, que eu tenho a garantia de escala do frigorífico, eu tenho contratos de fidelidade que vão fazendo com que a escala seja completada de forma mais rápida, pressionando o preço spot e o preço balcão. Então,
é importante o pecuarista ficar muito atento às negociações. É positivo o cenário? É positivo o cenário, mas agora, com a entrada de mais animais de confinamento e muitos deles já com a garantia de escala, ele pode sim trazer uma volatilidade para o balcão. Não é uma volatilidade de despencar o mercado, mas sim um ajuste natural que vai fazer muitas vezes com que o preço sim possa ficar mais equilibrado. Mas sim, o cenário é positivo e tem sempre essa perspectiva do pecuarista de o preço vai subir, mas é muito importante essa atenção em relação a funcionamentos do mercado, principalmente em chegadas e finais de mês, que muitas vezes eu tenho uma restrição maior de renda e eu já tenho uma escala completa da indústria. Pois é, o momento é bom, né? Mas tem que estar de olho no mercado, em todos esses fatores que você citou, Tiago. E além disso, quais são os principais desafios do setor neste momento? Olha, a gente tem, como a gente disse, um cenário favorável, mas é claro, temos uma evolução cada vez mais rápida de parcerias entre frigoríficos, entre produtores, e isso ele traz sim um dinamismo diferente para todo tipo de negociação, para todo tipo de comercialização. Então isso é realmente importante, porque indústrias vêm se protegendo de preços, então é importante o pecuarista também olhar nesse sentido, tá, em termos de gestão de risco. Agora, a gente tem um cenário favorável de milho, que possivelmente ano que vem seja outro cenário, então é importante também trabalhar, dado que o custo do bezerro, o custo do boi magro também tende a subir da virada do ciclo. Então, a gente pode ter no próximo ano um cenário mais apertado em termos de custos, principalmente do animal, e pensando que o milho está muito barato, pensando nesses últimos anos, podendo ficar mais caro. Então, trabalhar bem a questão dos insumos 2025 nessa transição para 2026. E sim, ficar atento também a questões de restrições do mercado externo, como que vai ficar essas movimentações, porque tudo que é definido no âmbito político-econômico interfere no campo. Então, são questões importantes para o pecuarista ficar atento. O Brasil é líder mundial na exportação de carne bovina, Tiago, mas para a gente fechar aqui a nossa prosa, olhando lá para o mercado internacional, quem são os nossos principais concorrentes? Se a gente olhar em termos de produção, são os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é interessante que eles exportam muito e importam muito, né? Eles são bons comerciantes. Mas temos uma Austrália, Uruguai, Argentina, né, mas principalmente Argentina e Austrália em termos de volume, que podem, obviamente, competir com mercados brasileiros, como o chinês, para o próprio estado norte-americano, mas realmente não vai fugir desses países. Paraguai é, de certa maneira, importante, alguns outros players da Europa, mas em menor quantidade. Eu citaria sempre a Austrália, a Argentina e o próprio Estados Unidos. Pois é, você vê que, Tiago, cada conversa nossa, a gente traz novidades, a gente atualiza tudo sobre o setor e é muito importante, né? Porque quem acompanha o Record News Rural sabe também como esse setor é fundamental para o agronegócio brasileiro. Muito obrigada pelas informações, seja sempre muito bem-vindo, viu? Um abraço para você e para toda a equipe do CPEA. Eu que agradeço sempre ao Record News Rural, é sempre bom conversar com vocês. A gente está falando de um mercado que é global, então tudo que acontece fora do país interfere no nosso negócio e também falamos de um mercado brasileiro, né, em termos de consumo de carne bovina, que também qualquer movimento de renda, de impostos, obviamente de emprego, desemprego, vai afetar a dinâmica do consumidor. Então, realmente a gente precisa ficar atento a todas essas variáveis e é sempre bom trazer novidades para vocês. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece sempre. Um bom dia para você. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.